Apresentaremos agora os exercícios comentados de análise dimensional e similaridade. Para a resolução dos exercícios utilizando o teorema Pi de Buckingham, é necessário primeiramente que nós venhamos conhecer o sistema, analisar as principais variáveis que envolvem o sistema ou problema estudado, selecionar as variáveis dependentes e independentes, verificar a quantidade de dimensões do sistema, selecionar as variáveis mais simples como variáveis independentes e não utilizar variáveis com dimensões repetíveis, ok? Então, nós vamos apresentar dois exemplos de exercícios para que vocês consigam entender a aplicação desse teorema. Então, o exemplo 1 foi o exemplo que eu resolvi com vocês em sala de aula. Nós observamos que havia um erro na resolução do livro Potter, onde ele colocava a representação do símbolo de pressão, colocando o termo de diâmetro ao quadrado. Então, nós corrigimos, verificamos esse erro e refizemos o exercício. Então, diz assim: pressupõe-se que a queda de pressão ΔP ao longo de um comprimento L de tubo depende da velocidade média V, o diâmetro do tubo D, da altura média dos elementos, de rugosidade da parede do tubo, a densidade do fluido ρ e a viscosidade do fluido μ. Escreva uma relação entre a queda de pressão e as outras variáveis. Então, o próprio problema já diz que a queda de pressão é função da velocidade, do diâmetro, da massa específica, da viscosidade, da rugosidade do tubo e do comprimento, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, reconhecemos o sistema, então reconhecemos as principais variáveis e selecionamos as variáveis. Então, a variável dependente é a variável pressão, ΔP, e nós temos aqui as variáveis que são independentes. Então, separamos cada variável aqui com as suas dimensões. A variável queda de pressão, o ΔP, comprimento, velocidade, diâmetro, rugosidade, a massa específica e a viscosidade. Então, diante disso, nós verificamos que existem variáveis, As variáveis são representadas pela letra N e as dimensões são representadas pela letra M. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis. E dimensões, nós temos a massa, o comprimento e temos o tempo. Então, 3 dimensões. Então, subtraindo o número de variáveis pelas dimensões, temos 4. Então, vão ser 4 π, 4 π Buckingham. Ou seja, nós vamos ter 4 unidades adimensionais, ou números adimensionais, perdão. Representamos aqui π igual a 4. Então, nós vamos tentar achar o primeiro número. Então, a metodologia utilizada é da seguinte forma. Então, vou te ensinar para vocês a metodologia mais simples, tá? Então, π vai ser um número adimensional, então ele não vai ter unidade. Então, primeiro eu vou escolher a variável independente, que vai ser a variável que contém o maior número de dimensões presente no meu sistema. Então, eu coloco aqui essa variável, o ΔP. Então, ela pode mudar de posição, tá? E depois eu escolho as variáveis fixas, que vão ser as variáveis que vão estar embutidas dentro da variável, podem estar embutidas dentro da variável dependente. Então, eu coloquei a velocidade, que é a variável mais simples, tirando o comprimento, É a variável mais simples, que é comprimento sobre tempo. Escolhi a variável, uma das variáveis repetidas, nós temos comprimento, diâmetro e rugosidade. Escolhi o diâmetro, poderia escolher a rugosidade ou o comprimento, não teria problema. E escolhi também a segunda variável, mais simples, depois da velocidade, escolhi a massa específica. Então, coloquei aqui. Então, coloquei ΔP
velocidade, diâmetro e ρ, que é a massa específica. Observe que eu elevei cada um deles, cada uma dessas variáveis fixas, a um expoente, que eu não sei quem é. Então, eu chamei de A, de B e de C. Agora, eu vou substituir o π de Buckingham pelas unidades, né? Só que para que seja adimensional, todas têm que ser elevadas ao expoente zero. Então, eu coloquei massa elevada a zero, comprimento elevado a zero e tempo elevado a zero. E peguei cada variável e substituí pelas dimensões de cada uma delas. Então, eu substituí a variável pressão, velocidade, diâmetro e massa específica. Agora, eu vou saber quanto vale, né, cada expoente desse. Para que eu faça isso, eu vou isolar cada termo dimensional. Então, isolei a massa. Massa expoente zero, tem uma igualdade, e verifico do outro lado da igualdade quais são os expoentes da massa. Então, aqui eu observo que a pressão tem massa e que a massa específica também tem massa. Então, 1 e C. Então, 0 igual a 1 mais C. Agora, eu vejo a mesma coisa aqui para o comprimento. Então, comprimento expoente 0, 0, igual a menos 1 para a pressão, A para a velocidade e C, menos 3C para a massa específica. Faço a mesma coisa para o tempo. Então, eu tenho 0 aqui, igual a menos 2, e tenho o tempo aqui na velocidade, menos A. Então, agora eu vou resolver esse sistema. Então, eu tenho 3 equações e tenho 3 incógnitas. Então, fica fácil de resolver. Então, resolvendo essa equação, eu tenho, então, que o meu C é igual a menos 1, meu A é igual a menos 2 e o meu B é igual a 0. Então, substituindo naquela equação original, eu tenho que o meu π1 vai ser igual a ΔP dividido por V ao quadrado, ρ. Então, esse foi o erro, né, que foi observado lá, que nós não estávamos conseguindo identificar. É porque no livro eles colocaram o diâmetro ao quadrado. Se colocar o diâmetro ao quadrado, você não tem um número adimensional, né? Ele vai ficar aqui com uma unidade, não tem. Ok? Então, bateu aqui o resultado. Então, o primeiro número adimensional é o ΔP dividido por V ao quadrado, ρ. Vamos, então, ao segundo número. Então, vamos manter as variáveis fixas, V, D e ρ. E vamos utilizar agora a outra variável, que é a variável μ. Então, a variável μ tem como dimensões massa dividido por comprimento e tempo. Também colocamos elevado a 1, tá? Então, substituindo aqui no meu sistema, então eu tenho que M é igual a 0, L igual a 0, T igual a 0, e faço do mesmo jeito que eu fiz o anterior. Obtenho uma equação com 3 equações com 3 incógnitas. Então, determinei que F é igual a menos 1, D igual a menos 1, E igual a menos 1. Então, substituindo, eu tenho que meu π2 é igual a μ dividido por V, D, ρ. Invertendo, eu tenho meu número de Reynolds, né? Que vai ser igual a V, D, ρ sobre μ. O quarto número, também mantenho as variáveis fixas, V, D, ρ. Agora, utilizo a última variável, que é uma variável repetida. Então, vamos tentar verificar se existe alguma correlação. Então, fazendo, né, substituindo, eu tenho que o meu I vai ser igual a 0, que o G vai ser igual a 0 e que o meu H vai ser igual a menos 1. Então, substituindo, eu tenho, então, que o meu π3 é igual a L sobre D. Para o π4, eu faço do mesmo jeito que eu fiz o π3. Eu tenho, então, que o meu π4 é a rugosidade dividido pelo diâmetro. Então, consegui descobrir os 4 números adimensionais. Então, verifiquei a relação que π1, né, que é o termo que equivale à pressão, está correlacionado com os outros termos, né? Relacionado com π2, π3 e π4. Vou para mais um exemplo, para nós finalizarmos. Diz assim: suponha que desejamos combinar as variáveis tensão superficial,
massa específica, velocidade e comprimento em um único parâmetro dimensional. Então, do mesmo jeito que nós fizemos o anterior, vou isolar tensão, né? Identifico as variáveis, né? São 4. Então, tensão, a dimensão da tensão, massa dividido pelo comprimento T2. Vamos lembrar que a tensão tem a mesma unidade da pressão, que é força dividido por área. Temos aqui a massa específica, a velocidade e o comprimento. Então, são 4 variáveis e 3 dimensões. Então, eu vou ter o π igual a 1. Então, estabeleço as minhas variáveis fixas, comprimento, velocidade e massa específica, e vou pegar a variável mais complexa, né? Vamos dizer que tem mais dimensões, e elevo a 1. Então, faço do mesmo jeito, abro π com as variáveis elevadas a zero, as unidades elevadas a zero, né? M elevado a zero, L0 e T elevado a zero, e pego agora cada variável e substituo pelas suas dimensões. Isolo, né, cada dimensão e determino então os seus valores, né, os valores dos expoentes. Então, eu tenho que o B igual a menos 2, o C igual a menos 1 e o A igual a 1. Então, substituindo os expoentes, eu tenho que π é igual a tensão vezes o comprimento dividido pela velocidade ao quadrado vezes ρ. Então, determinei o outro parâmetro adimensional. Uma outra forma de ser resolvido esse problema é você colocar expoente em todos os elementos, né? Substituindo o elemento, o expoente da variável dependente por D. Você vai ter, então, 3 equações e 4 incógnitas. Para que você resolva isso, ou você substitui o expoente da variável dependente por 1, você chuta, né, o valor, coloca 1 e resolve as equações, então ele vai ficar basicamente o que nós fizemos, ou você resolve esse sistema de equações através do escalonamento dessas equações através de matrizes, tá? É uma outra forma de você resolver esse problema. Ou também tentar isolar, colocar no lugar do π dimensional a equação que você quer determinar, né? Coloca lá o sigma, coloca lá no lugar do sigma as variáveis que você tem, né? As unidades que você tem, perdão, mLt sobre lt ao quadrado, e iguala com as outras variáveis. Então, iguala com ρ, com v e com L, elevando a A, B e C. Você também resolveria o sistema, determinando, então, os valores desse parâmetro. Lembrando que você só pode fazer essa correlação quando você tiver uma variável dependente com as variáveis independentes. Porém, utilizando esse método, né, substituindo por 1, o expoente da variável, que é a variável dependente, você consegue resolver de forma mais simplificada. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido e não tenham ficado com nenhuma dúvida, tá? Então, tentem fazer a lista de exercício com os assuntos equivalentes, né, à análise dimensional e similaridade. Um grande abraço. Tchau, tchau.